Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo com o nosso canal, tanto na plataforma do YouTube, quanto na plataforma do TikTok também. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seus passos e a sua família, né? Estamos seguindo uma trajetória bíblica, né? E seguindo cada capítulo da Palavra de Deus. Já temos aí 13 dentro dessa caminhada de Gênesis. É claro que temos muito mais vídeos, vários temas aí, mas aí, pessoal, eu preferi fazer o seguinte, né? Tem ali também colocar numa playlist separada todo o Gênesis. Então, o objetivo nosso aí é criar uma playlist de Gênesis, Êxodo, cada livro da Bíblia aí, com seus respectivos capítulos. Você que está vendo pela primeira vez, primeira coisa que eu peço muito a Deus, que Deus abençoe sua vida, e em segundo te agradeço e te saúdo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus para ver, né? Vou usar assim um português mais simples, para ver o que a Palavra de Deus pode me dizer sobre isso. Ou seja, fazendo uma analogia dentro da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus pode me direcionar, pode me ensinar sobre esse respectivo tema. Lembrando que você tem totalmente liberdade para comentar debaixo de cada vídeo aí, expõe sua opinião. Eu tenho certeza que nós vamos aprender com a sua opinião, porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais aqui e somos todos aprendizes. Eu sou um aprendiz, né? Nesses aproximadamente 285 vídeos que nós já temos no canal, cada um deles eu aprendi uma coisa, né? E acredito que quem está acompanhando aí também aprendeu alguma coisa, então não podemos deixar entre eu e você. Vamos compartilhar, né? Para que venha alcançar mais pessoas, tá bom? Não esquece aí de nos seguir na plataforma do TikTok e na plataforma do YouTube. E também, pessoal, eu não posso deixar também de divulgar, né? Eu divulgo, é aquela coisa assim, quando a coisa é boa, a gente tem que falar dela, né? Então, o canal do Braham Oficial, eu sempre digo, eu não conheço ele, mas eu sei o que ele faz. É um canal só de músicas instrumentais. Gente, é coisa fina, é coisa boa tem que falar. Adoração, para oração, para meditação, relaxamento, paz, presença de Deus. Dá uma olhada lá no canal dele. Ó, esse fundo, ó. É isso que eu tô falando para você. Quando a coisa é boa, a gente tem que falar dela, né? Então dá uma olhada lá, ó. Dá uma olhada no canal dele, se inscreva lá. Como eu falei, eu não conheço ele e ele não me conhece, mas o fato de saber que é coisa boa, eu não posso deixar só comigo, né? A gente tem que ser assim com as coisas da vida. Se você sabe algo que é bom para você, não seja egoísta. Não pense no próximo, naquele que também pode ser beneficiado com aquilo que também você está sendo beneficiado. Coisas boas, ok? Dá uma conferida lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho dentro do capítulo 14 de Gênesis e ver o que nós podemos aprender dentro deste capítulo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, nem toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Nem toda batalha é só física. Perdão. Em Gênesis 14 aqui, Abrão ainda é Abrão, vence uma guerra externa. Mas a maior lição está no que ele faz depois da vitória. Ou seja, há momentos em que Deus prova o nosso coração na derrota. Não na derrota, mas no sucesso. Então há momentos que Deus prova o nosso coração, não na derrota, mas no sucesso. Então vamos lá. Vamos ali para o livro de Gênesis, capítulo 14, né? E vamos ver o que nós podemos aprender. Então aqui está o nosso banner, né? Com o tema ali, a vitória não pode roubar a sua aliança, né? Então vamos lá. Versículo 14 até o 16. Vamos lá. Diz assim, ó. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa.
318. E os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados. E os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. Né? Então assim, Ló havia sido levado cativo após a guerra entre reis da região. Quando Abrão soube disso, ele não ficou indiferente. E o texto aqui ele mostra que Abrão armou seus servos treinados, ou seja, 318 homens nascidos em sua casa, e saiu para resgatar Ló. E aqui isso revela uma coisa impressionante, muito importante. Abrão não era apenas um homem de promessas, ele era um homem de responsabilidade. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas fogem da responsabilidade espiritual. Exegeticamente, a expressão hebraica usada para treinados carrega a ideia de homens preparados, né? Homens preparados, disciplinados e instruídos. Abrão tinha uma casa organizada espiritualmente e estrategicamente. E aqui isso mostra que fé não é desorganização. Deus trabalha também através do preparo. Né? Abraão podia ter dito assim: Ló escolheu Sodoma, agora arque ele com as consequências. Né? Porque no capítulo anterior nós vimos que Abraão disse a Ló: quer ser escolha. Aí ele escolheu qual lado que ele queria ficar, né? E ele escolheu. Ele fosse arrogante, né? Uma pessoa diferente, falar o português bem claro. Já que Ló escolheu que lado, ele que se lasque, né? Mas ele escolheu salvar. E fazemos uma aplicação dentro disso. Há pessoas que caíram, erraram ou se afastaram. E Deus está procurando alguém maduro para ajudá-las a voltar. E aí é difícil. Essa parte aqui é difícil. Não quero sair muito fora da palavra, mas é poucas as pessoas que correm atrás com essa ótica de Abrão, sabe? Normalmente algumas pessoas falam: não, deixa que vá, e sair, e se afastar. Infelizmente, né? Então assim, quem anda com Deus não vive apenas para si mesmo. Segundo ponto, Deus dá vitórias impossíveis quando a dependência está nele. Né? Aí aqui o 15 e o 16. Então Abrão enfrentou uma coligação de reis poderosos. Humanamente era impossível vencer, mas a vitória veio. Por quê? Porque a força de Abrão não estava no número dos seus soldados, mas na presença de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia, ela mostra repetidamente que Deus gosta de agir quando os recursos humanos parecem insuficientes. Deus começa a agir, na realidade, assim, naquele momento que chega aquele momento, não sei mais o que fazer. E que Deus vê que realmente tudo que era podia fazer já foi possível. Aí ele entra. Né? Por exemplo, Gideão venceu com 300 homens. Davi venceu Golias com uma funda. Josafá venceu adorando. Então são pessoas que venceram não por sua habilidade própria ou por suas características pessoais, mas eles venceram porque Deus era na vida deles. E fazendo uma aplicação dentro disso, há guerras que você não vence pela força natural. Não é apenas inteligência, dinheiro ou influência. Existem batalhas que só são vencidas quando Deus entra na frente. Terceiro ponto. Depois da batalha, Melquisedeque aparece. Aí nós vamos ali para o versículo 18, 19 e 20. E diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo isso. Então assim, após a vitória, surge uma figura misteriosa, Melquisedeque. Ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão, vinho e abençoa Abrão. Exegeticamente, Melquisedeque é uma das figuras
mais profundas do Antigo Testamento. E também é uma pauta para muito debate sobre Melquisedeque. O nome Melquisedeque, ele significa rei de justiça. Salém está ligado à palavra paz. Então ele é rei da justiça e rei da paz, né? E lá em Hebreus, pessoal, lá em Hebreus, vamos dar uma olhada em Hebreus? Hebreus, versículo 7. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então aqui, Hebreus capítulo 7, vamos pegar ali o versículo 3, porque na realidade Hebreus, praticamente Hebreus 7 inteiro, fala um pouco sobre Melquisedeque. Nós vamos pegar aqui o versículo 3, diz assim: ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, né? Então, referente a isso. Então, Melquisedeque aparece como figura que aponta para Cristo. Para Cristo. O pão e o vinho também carregam um simbolismo fortíssimo que lembra comunhão, aliança e redenção. Então Abrão acaba de sair de uma guerra e Deus envia alimento espiritual antes de qualquer outra coisa. E se nós formos fazer uma aplicação dentro disso, depois de grandes batalhas, nossa alma precisa de comunhão com Deus. Muita gente vence externamente e perde internamente. Vence financeiramente, profissionalmente, vence discussões, vence crises, mas se afasta da presença de Deus. Por isso que tem pessoas que você olha assim, o nível social dela, nossa, que elevado, né? As coisas físicas, materiais, nossa, ele tem muita coisa. Mas quando a pessoa não tem Deus na vida dela, há um vazio que a pessoa pode tentar preencher com tudo aquilo que é físico, material, palpável. Não vai suprir o espaço que tem ali reservado para que Deus venha entrar na vida dela, né? Então a primeira parada de Abraão após a guerra não foi Sodoma, foi diante de Melquisedeque. Quarto ponto, o rei de Sodoma tentou negociar a alma de Abraão. Olha só, tentou negociar a alma de Abraão. Ali no versículo 21 do capítulo 14, diz assim, ó, e o rei de Sodoma diz a Abrão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Então assim, aqui começa uma batalha mais perigosa do que a guerra anterior. A batalha contra a corrupção espiritual. Exegeticamente, Sodoma representa ao longo das escrituras uma corrupção moral, orgulho e independência de Deus. O rei de Sodoma queria associar a vitória de Abrão aos recursos humanos, mas Abrão entendeu o perigo. Aceitar aquilo abriria espaço para que Sodoma dissesse, eu enriqueci Abrão. Quinto ponto, Abrão recusou riquezas para preservar a aliança. E aqui nós vamos aqui para o versículo 22 até o versículo 24, que diz assim, Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca os homens que comigo foram, Aner, Skol e Manli, estes que tomem a sua parte. Então assim, que é uma resposta bem poderosa. Abrão preferiu manter a integridade da aliança do que enriquecer rapidamente. Ou seja, ele não trocou aquilo que Deus era para ele, a presença de Deus na vida dele, pela oferta, né? E era uma oferta tentadora, né? Para aqueles os quais ainda não conhecem quem é Deus de verdade. De verdade que eu digo, ninguém conhece, né? Mas que tem particularidade com Deus, que sabe o que a presença dele significa na vida dele,
minha, na sua, né? Então, se nós fazermos uma aplicação aqui, nem toda oportunidade vem de Deus. Existem propostas que aumentam o dinheiro, aumentam o status, aumentam a visibilidade, mas diminuem a presença de Deus. Abraão entendeu que a provisão divina vale mais do que atalhos. E hoje, muitos querem promessas sem santidade, crescimento sem obediência, bênção sem compromisso. Mas Deus continua procurando homens e mulheres que não vendam sua aliança. Ok? E aí, com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Gênesis 14 nos ensina que, vamos lá, Deus dá vitória aos que dependem dele. O sucesso pode ser mais perigoso que a luta. Depois da batalha, precisamos de comunhão. Nem toda proposta deve ser aceita. E a aliança com Deus vale mais que riquezas temporárias. Abraão venceu reis, mas sua maior vitória foi não permitir que Sodoma entrasse em seu coração. E baseado nisso, há aqui um chamado final. Porque hoje Deus está chamando pessoas. Chamando para quê? Resgatar vidas como Abraão, depender mais da presença do que da força, rejeitar propostas que contaminam a fé, permanecer fiel mesmo diante de oportunidades tentadoras. A maior riqueza não é aquilo que você conquista na terra, é permanecer alinhado com o céu. Ok? Forte demais, né? O que nós aprendemos aqui. Então, coisas que apareceram diante de Abraão, tentadoras, né? Que colocou em risco a ligação de Abraão com Deus. E ele não pensou nem duas vezes. Por isso que eu digo, quem conhece um pouquinho a Deus, sabe o que é ter Ele na vida, na nossa vida, não troca. Quem sabe quem é Jesus Cristo, não troca. Não troca. Apesar que, muitas vezes, nós questionamos as atitudes de Pedro, que negou Jesus, mas muitas das vezes, indiretamente, nós acabamos negando a Jesus. Como? Quando nós deixamos ele para trás e damos ênfase a outras coisas, como quando deixamos Jesus de lado, né, para dar prioridade a outras coisas. Eu vi uma frase há um tempo muito forte, e isso faz a gente refletir a cada dia, é que conhecendo Jesus como nós conhecemos, que nós conhecemos dentro da palavra dele, né? Dentro de algumas experiências que nós já tivemos com Deus, cada um com a sua experiência. É claro, eu sempre enfatizo isso, uma experiência não gera doutrina, é uma doutrina que gera uma paciência. Estou falando de doutrina bíblica, não coisas de homens, mas é uma coisa a qual, se nós deixarmos um pouco de lado, nós já negamos. E a frase que eu vi é que quando nós cometemos uma falha, cometemos erros conscientes, nós estamos colocando ele na cruz de volta. Ou ficando indiferente pelo sacrifício na cruz. Porque ele fez isso para que nós viéssemos a ser salvos e tivéssemos uma nova oportunidade. E acredito que ele está dando uma oportunidade nova que temos hoje, agora, que você tem agora, de entregar o seu coração nas mãos dele. Entregar o seu coração nas mãos de Jesus. Entregue o seu coração na mão de Jesus. Entregue. Olha, Abraão recusou muita coisa pela presença de Deus na vida dele. Abraão, o pai da fé, como é dito. Então, é como eu sempre digo,
Não conheço ninguém que entregou verdadeiramente o coração nas mãos de Jesus e se arrependeu depois. Não tem como se arrepender. Pense nisso, viu? Pessoal, comentários. Comentem. Comentários estão totalmente liberados aí embaixo para vocês pôr a sua opinião. E eu não posso deixar de fazer a pergunta para você. Olha aí, foi edificado? Fez diferença para você? Tocou no seu coração? Aprendeu? Assim como aconteceu comigo aqui também? Compartilhe. Nos ajude a compartilhar para que outras pessoas venham ser alcançadas. Opa, deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Alcançadas pela essa reflexão. Né? Que não fique algo só entre eu e você, mas que outras pessoas venham ser alcançadas também. Quando você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo, hein? Tá bom? E comentem aí, pessoal, a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam, não concordam. Expõe a opinião de vocês. E também, sugestão de temas, pessoal. Coloque a sugestão de temas para que a gente venha aprender, primeiro com o seu comentário, é claro, e também com o tema sugerido por você, para que a gente venha trazer aqui no canal. Nós estamos nessa trajetória bíblica aí, estamos já em Gênesis 14, né? Em nome de Jesus queremos aí cumprir a palavra inteira, que são 1189 capítulos. Mas, se você tiver aí uma sugestão de tema, nós abrimos aqui um espaço aqui para que venhamos aprender junto dentro do tema que você sugerir, ok? Pessoal, como eu sempre digo, vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento e discernimento para que venhamos compreender o agir de Deus na nossa vida. Para que venhamos compreender o agir de Deus, para que venhamos compreender qual é a nossa vontade, qual que é de Deus, o que Deus tem para nós e aquilo que nós queremos para nós. Para ter esse discernimento, porque aquilo que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. Ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, que vamos estar trazendo Gênesis capítulo 15, se o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.